Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Rômulo Andrade. Hoje eu venho trazer para vocês, pessoal, um vídeo ensinando passo a passo como fazer o taqueamento, o lixamento do fundo PU, depois de aplicado na peça. Pessoal, para você que tem acompanhado os meus vídeos, se tem sido útil para vocês, eu peço a todos que deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês possam ter acesso aos próximos vídeos e solta a vinheta. Primeiramente, pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns tacos de lixar, alguns blocos que eu utilizo no meu dia a dia, né, para estar efetuando o lixamento e o taqueamento desse fundo PU. Aqui, primeiro eu tenho esse bloco convencional, que é um bloco que traz essas pegas, né, essas travas aqui, que foram feitas, desenvolvidas para estar prendendo a lixa, travando a lixa. O segundo bloco que eu tenho, galera, é esse bloco, é um bloco da Mirka. Ele é um bloco que traz um velcro para colar a lixa, né? E também traz aqui um sistema para ser conectado à mangueira do aspirador de pó. É um bloco desenvolvido para quando você está efetuando o lixamento, ele automaticamente também já está fazendo a aspiração da poeira. Isso já envolve mais a área de segurança pessoal, né, para a gente não estar respirando tanto pó, tanta poeira, tanta fumaça. E o terceiro bloco, galera, que eu tenho aqui, é esse bloco tartaruga, a gente chama ele de bloco tartaruga. É um bloco redondinho, ele cabe, apoia certinho a palma da mão, inclusive aqui ele traz até umas arranhuras aqui onde encaixa os dedos, e também, como o bloco anterior, ele traz esse velcro. Para que serve esse bloco, pessoal? Esse bloco ele encaixa certinho no disco de Rokit, que é aquele disco, esse disco tradicional que é utilizado na Rokit. Às vezes tem umas Rokits pneumáticas a ar e tem as elétricas, que utiliza esse mesmo disco. E esse bloco foi desenvolvido para esse tipo de lixa. Então, se você analisar aqui, ó, ele encaixa certinho nas curvas aqui da lixa e ele também traz um velcro lateral. Na lateral do bloco aqui traz um velcro, que é para você dobrar a lixa e realmente você ver que a lixa ela encaixa certinha nesse bloco tartaruga. E tem um quarto bloco aqui, pessoal, que também é um bloco, tem o mesmo aspecto desse bloco grande, só que esse é menor, são para partes menores. Às vezes tem uma determinada peça que levou um aparelho pequeno, então não há necessidade de eu estar taqueando com esse bloco tão grande, para não causar uma ranhura em volta, num espaço muito grande, talvez uma peça que só vai ser retocada, não vai aplicar tinta nela toda. Então não há necessidade de estar utilizando um bloco tão grande como esse. Um bloco menor já é o suficiente, já atende. Então, pessoal, o primeiro passo aqui a ser feito. O primeiro passo é o passo que eu utilizo, que depois do aparelho seco, o que eu faço? Antes de eu começar a efetuar o lixamento do aparelho, eu aplico um controle de lixamento. O que é esse controle de lixamento? Esse controle de lixamento nada mais, nada menos é do que aquele restinho de tinta que sobra. Às vezes você pintou um carro e sobrou um pouquinho de tinta, em vez de você jogar fora, guarda ali num recipiente, num cantinho, para você tá diluindo ele, pondo um pouco de diluente nele, e depois do aparelho seco você vem e faz aquela aplicação. A minha preferência é um controle de lixamento de cor escura. Por quê? Porque o lixamento de cor escura, eu vou ter uma melhor visão, uma melhor visibilidade da onde tem ali algum defeitinho ou algum buraquinho, né? Então, pessoal, esse é o primeiro passo. Depois do controle de lixamento aplicado, como se encontra nessa peça, eu venho com uma fita de isolamento, que é a fita crepe, e aonde
tem vínculos na peça, onde tem friso, que são aquelas quinas bem vivas, né? Aquelas quinas, às vezes tem peça que tem a quina reta no meio, algumas tem uma quina curvada, como o normal dos paralamas ter, essa quina trazer uma ou duas quinas curvadas. Então, a função dessa fita é para quê? É para você não fugir do padrão do friso, não ficar aquele friso depois do carro pintar, aquele friso todo torto, cheio de ondulações. Então, o que eu faço aqui, galerinha? Eu pego essa fita antes de iniciar o meu lixamento. Se eu vou lixar a parte superior do friso, vocês podem ver que aqui esse carro traz um friso aqui e um friso mais embaixo. Então, se eu vou iniciar o lixamento pela parte superior do friso, o que eu vou fazer, galerinha? Eu vou pegar a minha fita, vou vir desenhando, modelando certinho aqui o friso. Mas, Rômulo, a função disso é só não deixar o friso torto? Não. A função dessa fita também é para a gente não arrasar o aparelho muito aqui na quina e depois ficar aquele aspecto aparecendo a massa ou aparecendo a chapa, para depois a gente não ter que vir tornar dando uma poeirinha de prime, né? Então, o objetivo dessa fita não é só nivelar o friso, mas também proteger para que não venha comer demais o aparelho nas quinas. Certo, galerinha? Agora eu vou estar fazendo aqui, ó, a primeira utilização vai ser desse bloco grande. Então, vou pegar a lixa. Pessoal, levando em conta que ele é um bloco, né, de uma espessura maior, ele tem aqui em torno de 20 centímetros de comprimento. Então, pessoal, se você analisar, a lixa, ela tem um lado dela que é maior do que o outro. Ela deve trazer aqui em torno de 20 centímetros de largura por uns 30 centímetros de comprimento. Então, se o meu bloco ele tem 20 centímetros, eu não vou partir a lixa nessa posição. Por quê? Porque depois a lixa não vai prender aqui nas pregas, né? Nas pegas que tem aqui. Eu vou partir ele na forma ao contrário, para que fique aqui maior. Por quê? Para sobrar aqui uma ponta da lixa de cada lado para estar prendendo no taco. Então, galerinha, o que eu vou estar fazendo agora, o corte dessa lixa. Corte feito, eu dou uma dobrinha aqui na ponta para ter uma pega melhor aqui na peça de ferro. Então aqui eu venho, pessoal. E o ideal, galera, é que essa lixa ela fique bem apoiada, bem esticada no bloco. Por quê? Porque senão pode ocorrer, na hora do lixamento, essa lixa vir a rasgar, a partir. Se ela tiver aquela lixa frouxa no bloco, ela vai, com certeza, ela vai partir na hora do lixamento. Certo? Então aqui, lixa bem apoiada ao bloco, encaixado. E vamos iniciar o lixamento. Qual a melhor forma de ser efetuado o taqueamento nessas peças com curva? A melhor forma, pessoal, sempre, a forma correta é sempre lixar acompanhando a curva. Então, se eu tenho uma peça que ela é boleada na vertical, eu vou acompanhar a curva na vertical. Se eu tenho uma peça que é boleada na horizontal, eu vou efetuar o lixamento na horizontal. Então, galera, nunca ao contrário. Se eu tenho uma peça que ela tem um boleado nessa posição, de cima para baixo, eu não posso estar lixando na outra posição. Por quê? Porque eu vou estar causando buracos na peça. Então, sempre acompanhando a curva. Você tem que sempre estar acompanhando o desenho da peça. Essa é a forma correta. Então, aqui eu vou iniciar a parte de cima. Outro detalhe, galera. O taco, o bloco de lixar, ele tem que estar sempre apoiado na peça. Nunca lixar com a quina do bloco.
Nunca lixar com a quina, com a ponta. Por quê? Porque senão você vai provocar buracos na peça. E aquilo, durante o processo de pintura, você vai começar a perceber que a peça ficou cheia de ondulações, cheia de buraco. Então, é por isso que o bloco ele tem esse lado dele bem certinho, bem nivelado, justamente para isso. A função dele é nivelar a peça. Então, a forma correta de trabalhar com o bloco é 100% apoiado na peça. Correto? Então, pessoal, um outro detalhe aqui, para vocês verem, a função do controle de lixamento é esse. O aparelho, ele é cinza, ele é um cinza claro, levando em conta que no mercado há vários tipos de aparelho já, tá, galera? Tem aparelho branco, que é determinado por carro branco. Esse carro aqui, apesar de ser branco, eu não utilizei um aparelho branco, né? Eu utilizei um aparelho intermediário, que é o aparelho de número 4, que é o cinza intermediário, não é nem escuro nem claro, é intermediário. E tem o cinza escuro ou preto, que é desenvolvido para carros mais escuros. Por quê? Essa diferença de cor nos aparelhos. Nada mais, nada menos para ele estar ajudando na cobertura, para você gastar menos material. Então, essa é a função de encontrarmos hoje essa variação de cor no aparelho, no fundo PU, que é branco, cinza e o preto, ou cinza escuro em alguns casos. Então, pessoal, aqui, apesar de ser um carro branco, eu não fiz a utilização do aparelho branco, porque o meu aparelho acabou, e já era à noite, eu precisava de dar continuidade a esse trabalho, então eu apliquei o intermediário, não apliquei também um muito escuro, porque senão depois isso afeta na hora da cobertura da tinta, pode dar distorção na cor, em alguns casos, se você também, muita atenção a isso, tá, galera? Em cores vermelhas, por exemplo, cores laranjada, essas cores mais chamativas, são cores que não têm tanto fundo de pigmentação, são cores que levam mais pérola. Então, esse tipo de cor convém usar o aparelho da cor que o fabricante determina, que quem fabrica aquela tinta ali determina. Em alguns vermelhos, por exemplo, utiliza-se o aparelho escuro. Em alguns vermelhos, utiliza o aparelho claro. Em alguns tipos de vermelho, usa o aparelho intermediário. Isso, então, muitas das vezes, quem vai determinar a cor do aparelho a ser utilizada é a tinta que vai ser aplicada. Lá, na hora de fazer a tinta, se você perguntar pro clorista ou para quem está fazendo a tinta, ele consegue te dar essa informação. Eu tenho um vermelho, eu sei que é uma cor complicada de se pintar, ou um amarelo, eu tenho que ter essa consciência. Chegar na hora de comprar tinta, olha, qual é o fundo PU ideal, a cor do fundo PU ideal para ser aplicada antes de pintar. Porque se aquela determinada cor utiliza, por exemplo, um fundo PU branco e você aplicar um fundo PU preto, você, além de causar uma distorção na tonalidade da cor, você escurecer a cor, você vai ter muita dificuldade para está fazendo a cobertura total daquele fundo PU. Então, isso é uma dica muito importante, galera. Para quem trabalha no setor automotivo, sabe que em alguns casos isso gera um transtorno enorme, porque um fundo PU, às vezes ele influencia não só na cobertura da tinta, mas ele influencia também na distorção de tonalidade. Aqui, como é um carro que vai ser pintado de tinta PU também, é uma tinta que tem uma cobertura muito boa, eu levei em consideração isso, então eu apliquei um fundo PU cinza, mas o ideal aqui seria um branco, para ajudar também na cobertura. Voltando aqui, pessoal, no lixamento, que eu vou estar concluindo meu lixamento. Um outro detalhe, galerinha, é que vocês podem perceber aqui que eu não tirei o papel de isolamento. Romulo, mas você está lixando o carro com o papel de isolamento no lugar. Sim, eu gosto de utilizar esse método. Por quê?
porque ajuda a proteger aquela peça do lado. Talvez você tenha um capô aqui do lado, igual nesse caso, e tem aqui um farol no lugar que talvez você não tirou, ou não houve a necessidade de tirar, e tem uma porta. Para quê? Para estar protegendo essa peça de acontecer, pode acontecer um deslize de você deixar a lixa escapar e pegar aqui, arranhar a peça, depois tem que estar, pode chegar a situação de ter até que pintar uma peça do carro que não foi nem combinado com o cliente de ser pintado. Então, isso é mais para prevenir, certo? É uma regrinha que eu utilizo para prevenir de danificar uma peça que não vai ser pintada, correto, pessoal? Mas há pessoas que antes de começar o lixamento vem e tira e tal. Enfim, cada um trabalha da forma que acha melhor, desde que no resultado final seja um resultado satisfatório para o cliente. Esse é o nosso objetivo. Então, pessoal, aqui acabei o taqueamento, né, acompanhei a curva. Vocês podem perceber que depois no final, galera, eu venho aqui ó, onde eu coloquei a fita e dou uma cortada em cima. Por quê? Para desenhar, fazer aquele friso, aquela quina bonita, aquela quina destacando. Levando em conta que esse carro tem algumas quinas nele que são bem vivas, bem chamativas. É óbvio que tem carros que tem uma quina um pouco boleada, então não é necessário nem utilizar a fita. Esse método aqui é específico para aquele carro que tem um vínculo, uma quina viva, certo? Agora aqui, pessoal, eu vou estar tirando essa fita. E vou mudar essa fita para cima. Por quê? Porque agora eu vou estar efetuando o lixamento da parte do meio, levando em conta que aqui são dois frisos, um embaixo, um no meio, né? Então tenho a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. O que eu fiz? Taquei a parte de cima. Venho agora com um paninho seco, né? É óbvio, porque como eu estou trabalhando aqui a seco, eu não estou utilizando lixa d'água, estou utilizando, o meu processo é um processo de lixa a seco. Mas, pessoal, muda alguma coisa? Não. Basicamente, o procedimento é o mesmo. O que muda aqui é que a lixa que eu utilizo é uma lixa a seco, desenvolvida para fazer o lixamento a seco, e tem pessoas que trabalham com a lixa d'água. Mas o processo de lixamento é o mesmo, não muda nada. É padrão, correto? E então eu venho aqui, pessoal, com um pano seco. Vou limpar a poeira, porque senão a minha fita não cola. E vou estar fazendo a colocação dessa fita agora na parte superior. Seguindo aqui a quina certinha, né, já que agora eu tenho uma visão ainda melhor do vínculo da quina. E aqui está, pessoal. Foi feito. Mas só isso, Rômulo? Não. Por quê? Porque agora eu tenho que levar em conta que eu vou lixar a parte do meio. E embaixo há uma outra quina. Embaixo existe um outro vínculo aqui também, que ele é bem vivo, ele é bem realçado. Então, eu vou vir na parte de baixo também deste vínculo. E vou estar efetuando a colocação da fita aqui. Aí está, galerinha. Depois da fita no local, eu venho novamente com o lixamento acompanhando a curva. Bloco sempre apoiado, 100%, nunca lixar com a quina do bloco para não efetuar buracos na peça. Nossa intenção aqui é nivelar a peça, não causar buracos, crateras nela. Um outro detalhe, pessoal, sempre que vocês estiverem lixando um fundo PU na peça e o fundo PU ele não cobriu, vocês verem aqui ó,
que eu não apliquei o fundo PU na peça toda. Então ele tem uma emenda, né? Ele veio, morreu aqui, o fundo PU, e o restante aqui é tinta. Então eu tenho que considerar muito isso aqui, pessoal. Há casos de pessoas que não lixa bem essa emenda, não desbasta bem, não nivela bem essa emenda, e depois quando pinta, nota-se aquela parte mais alta, aonde foi feita a emenda do fundo PU. Então tem que ter uma atenção nisso, com relação a isso. Taquear bem, procurar taquear bem aqui, ó, nessas emendas, onde morreu aqui o fundo PU, para que fique bem nivelada, fique uma peça bem uniforme, bem padrão. Por quê? Porque o fundo PU ele é um material de enchimento, ele é um material que ele tem um poder de enchimento muito grande, né? Ele tem uma consistência mesmo grossa, é como se fosse uma massa de bolo um pouco mais diluída, mas a função dele é o quê? É realmente catar aquelas pequenas imperfeições que ainda ficam na peça e ajudar a finalizar o nivelamento da peça. Então, por isso a necessidade de estar lixando bem aqui a emenda entre a tinta e o fundo PU, correto? Aqui, depois de efetuada o lixamento da parte do meio, eu vou estar tornando a tirar essa fita de baixo, efetuando a limpeza da peça com um pano seco, já que é muita poeira, como estamos fazendo um lixamento a seco, e mesmo quando é um lixamento a água, né, temos que enxugar a peça, porque senão a fita ela não vai pregar na peça. Agora, pessoal, eu vou tornar a passar a fita para a parte superior do friso para estar finalizando o lixamento da parte baixa aqui do paralama. Só outra dica, eu já falei nos meus vídeos anteriores sobre isso. Na hora de colocar a fita, o ideal é que você apoie ela na quina do friso e vem trazendo ela o mais esticado possível. Porque se você deixar ela solta, bamba, você não vai conseguir seguir ali a linha certinha e vai ficar aquele friso todo ondulado. Então aqui, o ideal é que você venha e estique bem a fita, acompanhando o friso e modelando a curva. Levando em conta que é um friso numa peça e ele ainda tem um grau de curva. Então, o motivo também de estar esticando essa fita é para que você consiga fazer o desenho da curva, correto? E aqui novamente vamos estar efetuando o lixamento com taco também apoiado, igual eu falei, torna a repetir, nunca utilizar a quina do taco, as laterais dele, sempre apoiado 100% na peça. Um outro detalhe, pessoal, olha, o curso do seu braço. Nunca lixe pedacinho por pedacinho, catando pedacinhos, porque também isso também provoca buracos na peça. O ideal é sempre, olha, o curso do seu braço. Às vezes, em alguns casos, igual nesse caso aqui, eu consigo já acompanhar o curso do meu braço e fazer o lixamento completo do fundo PU. Em alguns casos, por exemplo, às vezes um capu ou um teto que foi todo aplicado, o fundo nele, lógico que o meu braço não vai ter um curso para pegar a peça toda, mas sempre trabalhando com o maior curso possível do seu braço. Por quê? Isso vai te ajudar a nivelar ainda mais a peça. Quando você trabalha lixando pedacinhos por pedacinhos, você está causando buracos na peça. Por quê? Porque você não tem um controle visual 100% de... Ah, esse lugar aqui eu lixei tantas vezes, aqui eu lixei tantas vezes. Você não tem aquele controle sobre qual lugar você está lixando mais do que o outro. Então, por isso que o ideal é, ó, tá sempre taqueando a peça uma toda por igual. Beleza. Peça lixadinha, eu venho na emenda, torno, dar uma conferida. Por quê? Para ter certeza, certificar que a emenda do aparelho está 100% desbatida, 100% nivelada. Correto? Agora eu venho aqui, galerinha,
Faço a retirada da fita. E ó, posso dar mais uma acertadinha de leve para tirar aquela quininha que a fita protegeu demais e a lixa não pegou. Até para não ficar depois as quinas com aquele aspecto casca de laranja, porque um aparelho também, um fundo PU mal lixado, ele também provoca um aspecto casca de laranja na pintura. Tem pessoas que, eu já vi casos de pessoas que só vêm aqui e passa a lixa mais ou menos, às vezes até com um toquinho de chinelo, não tá aqui a peça para nivelar ela, para realmente arrasar o fundo PU, cortar ele, só alisa aquilo por cima e depois quando pinta dá aquele aspecto encascado, casca de laranja. Ah, foi a mal aplicação do pintor, da tinta, do verniz? Não, às vezes o material já lá de baixo que está puxando, está trazendo aquele aspecto grosseiro. Então aqui tá, galera, o procedimento de taqueamento, lixamento do fundo PU, certo? Finalizado. Agora aqui vai haver o desdobramento de lixa, que é lixa 400, 500, 600 ou 800, até o momento da pintura. Mas isso eu vou estar trazendo em um próximo vídeo para vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado a todos vocês.